Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje eu quero falar melhor e de uma forma bem clara, objetiva e didática sobre os arquétipos. Não é de hoje que eu percebo uma diferença entre como as pessoas compreendem o que é um arquétipo e o que é um arquétipo dentro da visão da psicologia analítica, dentro da ideia que Jung escreveu ou deixou de legado pra gente. Então eu quero falar um pouco disso, eu quero falar mais. Eu já falei algumas vezes de arquétipo, você pode ver aqui, inclusive tem uma série, mas hoje eu quero ser não só mais objetivo, mas mais didático e até de certa forma mais lúdico. Então eu vou fazer uma brincadeira aqui. Ao mesmo tempo, eu quero convidar vocês a conhecer o nosso sistema de apadrinhamento, que é uma forma de apoio ao canal, é como se fosse uma mensalidade, e a gente tem atividades nesses apoios, né? Para quem apoia, nós temos uma série de atividades. Em particular, eu tenho um grupo que eu coordeno, que chama Inconsciente Coletivo, que todo mês a gente pega um texto, discute o texto, e no final do mês a gente faz uma vivência e uma discussão numa reunião online. Temos uma série de outras recompensas também, dependendo do nível de apadrinhamento, por exemplo, uma caixa trimestral com itens ali dos 4 elementos ou com outros itens, dependendo do ano que você está assistindo esse vídeo. Todos eles você consegue ter maiores detalhes no link que está aqui embaixo, vai aparecer aqui na tela também, é lá no catarse.me/cdh. Então você pode ter mais detalhes. Conheça e veja se faz sentido, te espero lá. A primeira vez que eu percebi que existia uma diferença entre o que a psicologia analítica dizia sobre arquétipo e o que as pessoas, em geral, espiritualistas, falavam, foi num ritual. A gente estava fazendo um ritual e alguém estava falando sobre o arquétipo, eu não me lembro exatamente o contexto. Essa pessoa virou e falou assim, por exemplo, o arquétipo de cadeira, né? Existe a imagem de cadeira, a ideia de cadeira. Aí a gente manifesta uma cadeira específica. Os arquétipos na psicologia não funcionam assim. Diferente do que Platão dizia, até relacionado com essas ideias, não é bem isso que a psicologia traz enquanto arquétipo. Na psicologia, os arquétipos eles têm mais a ver com aspectos psicológicos e, consequentemente, tem uma ligação profunda com as relações. Então eu posso afirmar de uma forma muito resumida e básica, que não compreende tudo que um arquétipo é, mas só de forma resumida e didática, a gente pode falar que um arquétipo, ele necessariamente é a relação que nós temos com alguma coisa. A relação que eu tenho com o outro, a relação que eu tenho comigo mesmo enquanto consciência e a relação com aspectos inconscientes. Então o arquétipo são formas de relacionamento. A gente preenche essas formas de acordo com a nossa história pessoal, porque os arquétipos eles servem para todo mundo. Recentemente, eu fiz uma dinâmica com as pessoas ao vivo e nessa dinâmica eu falava sobre arquétipo. E aí um monte de gente, o sol é um arquétipo, Jesus é um arquétipo. E não são. Orixás são arquétipos. Não são. Qual que é a diferença? Qual que é a dificuldade de compreensão? Todos os deuses são representações de facetas arquetípicas. Por exemplo, nós temos o arquétipo da Grande Mãe. E aí nós temos várias deusas que representam características específicas desse arquétipo. O arquétipo é um troço gigantesco, infinito, insondável. E aí cada deusa vai trazer uma característica desse arquétipo, ou seja, não existe o arquétipo de Hecate. Hecate é uma representação de um arquétipo com características mais ou menos definidas de acordo com a mitologia, e assim funciona para todas as mitologias. Os arquétipos, eles produzem símbolos. Então os símbolos vêm deles, e eles funcionam como uma bateria, eles geram o que é chamado de energia psíquica, que vai dar movimento para todo o nosso funcionamento enquanto indivíduo. E isso é igual para todo mundo, porque isso está no que é chamado inconsciente coletivo. E por coletivo não quer dizer que eu tenho um que é igual ao seu, não, quer dizer que é o mesmo, o meu é o seu. Por isso que não tem isso de qual é o meu arquétipo. Se você for procurar, tem isso. Encontre o seu arquétipo de herói. É uma brincadeira, não existe isso. O arquétipo é um só. E não é que é um só porque ele é desse tamanho, ele é infinito, como eu falei. E ele vai sendo construído com base nas relações que a humanidade veio tendo
desde o começo da história da humanidade. As relações mais significativas, mais repetitivas, vão gerando essas formas, que em muito têm ligação com os instintos. O instinto materno, ele tem uma profunda ligação e funciona em conjunto com o arquétipo de grande mãe. Essas coisas se comunicam, um complementa o outro, mas eu não vou entrar em detalhes porque não é a ideia desse vídeo. Vamos supor que essa folha de papel aqui seja uma forma de trazer para o objetivo o que é um instinto. Então, isso aqui é um instinto. Qualquer que seja, dá o nome de um instinto qualquer. Vamos falar do instinto materno, só para facilitar. E aí nós vamos tendo relações desde o início da humanidade, vamos falar aqui do quê? 500 mil anos? Sei lá, 200 mil, 1 milhão? Enquanto humanidade, a gente vai tendo relação com a figura materna, com a figura maternal, uma figura de mãe, uma cuidadora. Isso vai acontecendo, primeiro, de forma instintiva, mas isso vai gerando um relacionamento. E o que era puramente instinto vai tomando forma, vai se construindo de alguma maneira. E a relação continua tendo, e vai passando gerações e centenas e milhares de anos. E essa relação com a mãe, com a maternidade, vai continuando. E não tem só a mãe cuidadora. Você tem a mãe devoradora, como é chamado, né, na literatura. É a mãe má, a mãe que pune, a mãe mais trevosa, sei lá, qualquer coisa assim. Então você vai gerando as relações de maternidade de vários tipos. E isso vai se repetindo até formar como se fosse uma forma. Então aquilo que era puramente instintual gera o arquétipo de grande mãe. Então isso aqui é tipo um copinho, então é como se fosse um recipiente. Então o que era só um instinto, vinculado ao instinto de sobrevivência, entre outras coisas, ele se torna uma forma de relacionamento, uma forma. Só que isso aqui não funciona sozinho. Então nós temos aqui componentes da nossa história que eu vou representar aqui, ó, por esse saquinho de semente de girassol. É porque é o que faz mais sentido, não tem nenhuma escolha simbólica aqui nesse caso, ou talvez tenha. Mas enfim, a gente vai preencher isso com os nossos conteúdos, que nunca vai ser a totalidade. Então aqui vão estar os nossos aspectos, até caiu, os nossos aspectos, as nossas representações pessoais, a nossa relação com o arquétipo materno, por exemplo, de grande mãe. Então veja que uma coisa é o arquétipo construído através dos milhares de anos de relação com a figura materna. Outra coisa é a minha história de vida. Além de ter os conteúdos, nós temos representações. Então isso aqui é um Buda, na verdade não é um Buda, mas vamos dizer que é um Buda. O arquétipo gera essas figuras, então é uma representação. Isso aqui representa algo nosso, seu, meu. Nós temos aqui um conteúdo que pode ser um problema com a nossa mãe. Aí um outro conteúdo que pode ser a idealização da mãe perfeita que a gente vê na nossa avó ou numa outra pessoa. Aí um outro conteúdo que é como a gente vai ser mãe. E assim são os conteúdos. Então, veja que há uma diferença entre os nossos conteúdos e o arquétipo. Ou seja, qual é o seu arquétipo? Você não tem um arquétipo. Você tem todos, assim como eu e assim como todos nós. O que tem aqui dentro que é importante. Então, Buda, Sol, Jesus, Tote, sei lá, pense em um deus aí. Ele não é um arquétipo, ele é uma representação arquetípica de um arquétipo em especial, ou até de vários arquétipos. Então uma representação pode ter característica do arquétipo de velho sábio, né, do grande espírito, ou da mãe, e por aí vai. Então nós temos, quando a gente fala assim, o arquétipo de ânima e ânimos, é a relação. Quando a gente fala de arquétipo de persona, é a relação. Mesmo o arquétipo de sombra é a relação. Os símbolos vêm deles, como é o caso desse mestre Zen aqui, que a gente chama de Buda feliz, né? Mas que na verdade é um mestre Zen. Nós temos os símbolos e as representações vinculadas a eles. E a gente pode interpretar. Mas lembra que os símbolos, eles não são limitados. Você não consegue pegar o yin e yang e falar que, o dia, a noite, e limitar, colocar eles numa caixinha e é isso aqui. Não dá, não tem fim. Eles representam muito mais do que uma placa de trânsito, que não é um símbolo, é um sinal. Placa de trânsito não significa nada além de pare, por exemplo. A placa de pare é pare. Você não precisa ficar refletindo, filosofando e sentindo. Você precisa parar. Essa é a diferença entre um símbolo. Aquele símbolo, ele pode ser mais ou menos arquetípico. Sempre vai ter um pouco. Quando você sonha com algo, tudo é simbólico. Só que diz respeito a você. Então, cabe na análise entender
se tem mais a ver com a sua história ou tem mais a ver com o coletivo, tem algo a ver com uma ideia mais geral. Talvez um dragão seja mais coletivo, mas depende, de repente quando você era pequeno você tinha tanta coisa de dragão, tem uma história de dragão na sua infância que fala muito mais com você do que com o coletivo. E aí como é que você interpreta isso? E aqui é importante a gente começar também a separar o que é um estereótipo e o que é um arquétipo. O estereótipo tem muito mais a ver com preconceito ou com colocar certas características dentro de uma caixinha fechada do que com um conceito amplo de arquétipo. Ah, os orientais são mais estudiosos, são mais centrados, são mais focados. É um estereótipo. Talvez se confirme, talvez não. Ah, aquele cara que é bombado aí, ó, é machista, é não sei o quê. É um estereótipo, tem a ver com um conceito, tem a ver com uma ideia que você tem sem conhecer o individual. É um estereótipo. Ele nos ajuda a sobreviver eventualmente. Se tem ali alguém que eu coloco no estereótipo de ladrão, é um preconceito, mas pode te ajudar a se safar daquilo. Tanto que muitos golpes são feitos tentando sair desse estereótipo, né? Coisa de banco, tal, os caras estão engomadinhos e não sei o quê, e com gravata e tal, e cometem ali uma fraude qualquer, uma coisa assim. Então é muito diferente da ideia de arquétipo. Até pode se confundir, porque você pode se paramentar todo como se você quisesse parecer com uma representação do arquétipo de velho sábio. Você deixa barba, aí você faz não sei o quê e tal. Você está criando um estereótipo, tentando corresponder a um arquétipo. Essas duas coisas até podem se comunicar. Você pode julgar alguém com base na aparência e isso fazer uma ligação com algo. É igual os instintos e os arquétipos. Um instinto acaba podendo ser parte da construção de um arquétipo, mas as duas coisas não são a mesma, e isso é importante ser dito. Resumindo, a construção das relações mais significativas na história da humanidade vão gerando formas, vão gerando padrões de relacionamento e de comportamento. Esses padrões são chamados arquétipos, que a gente acaba se relacionando com eles através da nossa história pessoal, que acaba sendo uma troca. A gente acaba construindo mais do arquétipo, porque é assim que eles são formados, através das relações. Então, a gente vai preenchendo com os nossos conteúdos e se relacionando com eles. O contato com o arquétipo, ele é chamado de luminoso, no sentido de ele é transformador. A partir do momento que eu tenho contato, que eu constelo, como é chamado na psicologia analítica, eu ativo um arquétipo, pá, ele é transformador. Talvez você nunca mais volte a ser o mesmo, ou talvez você tenha alguns vislumbres de algo muito maior, daquilo que você acha que você é, e das relações. Pode dar até aquelas experiências de união com o todo? Talvez seja algo nesse sentido. O importante, ele é luminoso, essa é a palavra usada na literatura. Ele explode cabeças e a gente começa a ver a vida de uma forma diferente, que pode ser permanente ou pode ser num momento, ali pode ser num segundo, um vislumbre disso. Então o contato real com isso aqui é foda, no bom sentido. E no geral, nós temos contato com a forma com que nós nos relacionamos. Os nossos conteúdos acabam tendo como padrão os arquétipos. Eu espero que com essa brincadeira aqui da dobradura de copo tenha ficado um pouco mais claro. E quando vocês forem se referir, pelo menos se querem usar essa ideia de arquétipo, pensar, tem a ver com a forma de relacionamento? Ou é só um símbolo? Ou é só uma representação? Se você der um nome, Thoth, Anubis, Zeus, não são arquétipos. A ideia de relacionamento é um arquétipo. E eu tô trazendo isso pra cá justamente porque é uma coisa que eu vou falar cada vez mais, vou trabalhar em alguns projetos e a gente vai falar disso bastante. Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Um beijo no seu coração e até a próxima. Ah, o que eu pensei aqui pra ilustrar era fazer tipo um vaso. E cada vez que eu fosse falando da relação, eu fosse colocando argila para montar o vaso. Aí eu me dei conta que eu não tenho argila, eu não sei montar vaso, e se eu tentasse qualquer coisa aqui, ia ficar não ia dar certo. Mas quem sabe um dia eu não faço alguma coisa assim, e aí no final colocar água, e da água emergir um deus, sabe assim, como uma representação arquetípica. Mas eu acho que mais ou menos deu para vocês entenderem com o meu singelo copo de papel. Um beijo no seu coração e até a próxima.